Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, nesta fase estivemos a poucas horas de receber o orçamento regional, ainda teremos tempo de analisar, refletir e considerar que o papel essencial desta Casa é trazer propostas, não a granel, mas propostas eficientes, eficazes, que possam complementar também aquilo que consta no programa de governo, mas, sobretudo, propostas que ajudem ou poderão ajudar a resolver o problema dos madeirenses e dos porto-santenses. Este é o papel principal deste órgão: apresentar propostas, soluções programáticas. Compete aos Juntos pelo Povo, como maior partido da oposição, apresentar aquilo que também foi as nossas propostas e o que o nosso eleitorado considerou, mas também compete aqui à maioria PSD e CDS verificar e refletir a viabilidade dessas propostas. Portanto, a responsabilidade é nossa, mas os senhores não podem agarrar-se à maioria e inadvertidamente dizer que não têm também responsabilidade em considerar aquilo que foi a confiança de mais de 30 mil madeirenses que confiaram nos Juntos pelo Povo para ser o maior partido da oposição. Portanto, senhoras e senhores deputados, trazer mais confiança aos madeirenses e aos porto-santenses, valorizar o tecido empresarial, em especial as empresas familiares, dar esperança aos jovens e à classe média. Nós olhamos para o orçamento e não vimos ali no orçamento o uso do saldo global positivo para construir mais habitação a custos controlados. O drama das famílias não conseguirem uma habitação para terem maior dignidade, mais dignidade de vida, é dramático, senhores do PSD e do CDS. Dar esperança aos jovens, à classe média, aos casais jovens, recuperar a natalidade. Nós estamos num inverno demográfico que vai ter consequências nefastas. Dar mais qualidade aos idosos em situação de vulnerabilidade. Proteger, uma vez mais, a classe média. Dar mais rendimento aos agricultores. Nós temos uma empresa pública de gestão da banana que enriquece à custa dos agricultores. Essa GESBA e outras empresas estão a servir para empregar clientelismos do PSD e do CDS. É a verdade, estão a usar o dinheiro dos agricultores para injetar amigos nas empresas públicas. E depois queixam-se que os agricultores não reconhecem a subsídio ou dependência que é feita. Dar mais rendimento aos produtores, aos agricultores. Senhoras e senhores deputados, fazer um esforço para reduzir a despesa pública. Não significa, atenção, senhores do PSD e do CDS. O facto de haver uma coligação democrática, legítima, ninguém põe isso em causa, não quer dizer
que o vosso governo tenha que engordar e criar mais despesa à custa dessa coligação. Ou seja, só 2 partidos em coligação, mais uma secretaria. Se fosse 3 ou 4 partidos, era mais 3, 4 secretarias. O princípio também pode ser este. Portanto, é preciso dar um sinal à população de que uma coligação não pode significar necessariamente mais despesa. E dar essa sensação. E além do mais, porque também para reduzir impostos tem que seguir o caminho da redução da despesa, é óbvio. E é claro que já aqui temos vindo a falar do orçamento e, sem sombra de dúvida, teremos que lê-lo nas calmas, com tranquilidade e ponderar propostas também que visam melhorar e proteger a população, como é óbvio. O Governo é constituído por uma maioria, tem as suas opções, nós compreendemos isso, mas também tem que ser feita uma reflexão se, da vossa parte, haverá uma negação constante das propostas que o JPP também tem. Essa reflexão tem que ser feita. E, bom, e isto é a democracia, sem qualquer exageros, palavreados, ódios, mais ou menos exacerbados. E, senhoras e senhores deputados, nós já falamos e defendemos, entre outras áreas que eu aqui abordei, que existem 3 temas pelas quais nós devemos nos empenhar, não só como maior partido da oposição, juntos pelo povo escolhido maioritariamente pela população, mas também porque sentimos no terreno que essas são as áreas que a população nos transmite com grande preocupação. A habitação deve ser o topo da prioridade. Programa emergencial, há uma task force que ainda hoje foi falado, seja que nome, terminologia não interessa, mas sermos eficazes em reduzir os impactos deste drama. Segundo aspecto, gestão mais eficiente da saúde. Não está aqui em causa o papel dos profissionais. Está aqui em causa melhorar aqueles que são os problemas. E todas as tentativas de reduzir as listas de espera dos exames, das cirurgias, das consultas, seja de uma forma mais eficaz, eficiente, cruzada, transparente, articulada com o privado, tendo na base uma boa e eficiente gestão, é bem-vinda. O que acontece neste momento, o que é que nós temos? 37 mil madeirenses em lista de espera para consulta. Isto são os números, não é 37 mil referenciações, são 37 mil madeirenses. Últimos números fornecidos pelo diretor César. Números reais, últimos números. E, portanto, a Madeira é a única região do país onde um doente, um utente, em lista de espera, não conhece a sua posição e tem esse direito. Ainda, na semana passada, eu recebi em atendimento uma pessoa, um utente, que estava há 3 anos em lista de espera, sem uma possibilidade de ter uma solução. 3 anos. 3 anos. 3 anos. E isto não são situações pontuais. Isto não pode acontecer, porque é uma falha gritante na confiança do Sistema Regional de Saúde. Isto não pode acontecer. Qualquer governo tem que resolver de forma eficaz, eficiente e humana esta situação. E, portanto, por aí adiante, uma gestão eficiente da farmácia hospitalar para garantir medicamentos a tempo e horas. E as situações são conhecidas. Terceiro aspecto, redução do custo de vida e implementação de todas as formas que sejam possíveis para reduzir o custo de vida em relação ao continente do eixo. É claro que este orçamento já traz luzes, medidas
para que tal seja considerado. Do ponto de vista do IRS, do ponto de vista daquilo que as medidas assim o poderão consagrar. Mas não compete a nós defender o vosso orçamento. Compete ao acompanhar aquilo que nós consideramos que é fundamental, mas também compete dar a nós outras luzes sobre a matéria. Redução da carga fiscal, IRS até o 7º escalão e o IVA, um ponto percentual na taxa geral e na taxa intermédia. Esta é a nossa proposta. E há uma coisa aqui. Há aqui um produto energético que tem fugido, como o diabo da cruz, não sei porquê. Um produto energético tem fugido à regulação, senhoras e senhores deputados. A gasolina está regulada com preço máximo. Faz parte da lista de preços máximos homologados. O gasóleo está regulado na lista dos preços máximos. Atenção, a regulação é também um princípio pelo qual as regiões ultraperiféricas podem eficazmente nivelar o custo de vida. Atenção. Agora, eu pergunto aos senhores deputados, têm medo de falar do gás, por exemplo? Porque é que o gás, tal como está nos Açores, não está nesta lista de preços máximos homologados? Porque é que não está? Porque é que nós temos hoje uma diferença de mais de 5 euros numa botija de gás do que em relação aos Açores? Poderão rir-se à grande e à francesa com esse desfazamento de preço. Mas a verdade é que o silêncio esconde os verdadeiros donos do gás. E parece que os senhores têm medo dos monopólios que vão-vos comer todos, tal qual a Damastor, no século XVI, atormentava os navegantes. Não tenhas medo deles, que eles não vão-vos fazer mal, nem vão-vos comer. Não vamos comer, vamos lá ver. E, senhoras e senhores deputados, números, vamos lá ver números. Os madeirenses, senhor deputado Carlos, isto é sério, vamos lá ver. É dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Os madeirenses pagaram em 2023, pagaram 3,7 milhões a mais que os açorianos no consumo de botijas, dado este fazamento. 3,7 milhões que sai do bolso dos madeirenses e dos porto-santenses, porque este governo está a proteger o monopólio do gás. Ponto. E quem silenciar isto? O povo está a saber quem silencia, quem diz a verdade. E já mostrei as provas todas, os papelinhos já foram mostrados aqui. Não há hipótese de desmentir esta tribo de interesses que está à volta do gás. E, portanto, senhoras e senhores deputados, baixar o custo do transporte de mercadorias é outro tormento. Baixar o custo do transporte de mercadorias é outro tormento. Está cheio de adamastores desse lado. Os senhores da maioria estão atormentados pelos adamastores cheios de dinheiro. Poder económico que parece que controla o vosso partido, os vossos interesses. E vejamos o seguinte. Eu ainda tenho 2 minutos para terminar, para não gastar o tempo. Ainda tenho 2 minutos. E vejamos o seguinte. Em 2017, vejamos a verdade. Em 2017, o programa de governo estava inscrito lançar o concurso público internacional para o transporte de mercadorias. Estava lá inscrito. É verdade, não é verdade? O princípio era esse.
lançar o concurso público internacional. Objetivo, claro, nivelar, uniformizar, ditar os preços dos fretes. Na altura, Eduardo Jesus foi promovido de secretário para aqui membro parlamentar. Mexeu no povo, mexeu nos interesses do Adamastor e foi logo despromovido, provavelmente, a deputado. Mas, senhoras e senhores deputados, o governo recuou em toda a linha. O governo recuou. Não está interessado em reduzir o preço para as empresas e para as famílias. O governo não resistiu ao interesse dos adamastores que controlam o poder político. E tem sido Juntos pelo Povo, o único partido a dizer isto, porque o resto está quase todos agachados. Estão quase todos agachados. E enquanto houver, senhoras e senhores deputados, enquanto houver injustiças, enquanto houver estes interesses que vão ao bolso do madeirense, nós vamos estar sempre a denunciar e a lutar e a trabalhar em prol do povo. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Manuela Gonçalves, começo por reconhecer que o projeto de resolução apresentado pela Chega aborda uma preocupação legítima, a crescente carga burocrática nas nossas escolas, que, infelizmente, retira tempo e foco à missão essencial dos professores, ensinar. Estudos do Conselho Nacional de Educação e da OCDE demonstram que os docentes portugueses despendem cerca de 30% do seu tempo com tarefas não letivas, muitas delas de natureza administrativa. Este é um retrato da realidade nacional e no continente foram já lançadas medidas no âmbito do programa Simplex, como a simplificação de atas e planos de recuperação e também o uso de assinaturas digitais. Contudo, estas medidas ainda se encontram numa fase de implementação e com resultados que variam de escola para escola. Senhora deputada Manuela Gonçalves, é neste enquadramento que dirijo 3 perguntas. Em primeiro lugar, qual o fundamento ou estudo concreto que justifica a meta de redução de pelo menos 30% da carga administrativa? Trata-se de um valor definido com base na realidade das escolas da Madeira? Ou esta percentagem está apenas associada aos dados nacionais que indicam que os professores despendem cerca de 30% do tempo útil com burocracia? Portanto, de onde vem este dado da redução dos 30%? Segunda, de que forma se pretende, num prazo tão curto como 6 meses, implementar uma plataforma digital única e integrada, considerando a complexidade técnica entre sistemas como a Place, o Inovar, o SAIS, o Moodle, entre outros? Como é que se pretende fazer isto em 6 meses? E, por último, pergunto se a criação de uma nova comissão técnica permanente, embora bem intencionada, não acabará por acrescentar mais camadas burocráticas ao sistema, em contradição com o próprio espírito do diploma aqui apresentado. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. O JPP defende uma escola eficiente, com professores valorizados e medidas sustentadas, mas não basta querer resolver, é preciso saber como. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Walter, concordo plenamente com Vossa Excelência quando afirmou, e cito, só dando melhores condições de trabalho aos professores é que pode haver sucesso educativo no processo de ensino-aprendizagem. E falou também aqui na questão da inclusão, e eu faço-lhe uma pergunta direta. O Sr. Deputado conhece a realidade da unidade especializada da Escola de Santa Cruz? Sabe quantos técnicos estão a trabalhar com 22 crianças? Conhece o espaço onde eles estão? Sabe o número de pedidos, de apelos que tem feito a diretora de escola, bem como o delegado escolar de Santa Cruz, relativamente à necessidade de pessoal especializado para aquela unidade? E tem sido sempre prometido e nunca foi feito nada. O Sr. Deputado tem conhecimento disto. Muito obrigado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje um tema que, apesar de muitas vezes esquecido nos debates políticos mais sonoros, é estrutural. A burocracia que pesa sobre o funcionamento das nossas escolas e, em particular, sobre a atividade docente. Um tema que, longe de ser meramente técnico, toca o coração da qualidade do nosso sistema educativo. Ensinar e aprender. O projeto de resolução apresentado pelo Chega tem o mérito de colocar esta matéria em discussão. Sabemos que a sobrecarga administrativa nas escolas é uma realidade bem conhecida por todos os que trabalham no terreno. Diretores, professores, técnicos e assistentes operacionais. Esta não é uma questão de opinião, mas de evidência acumulada. Reflexo de uma cultura de controlo que se sobrepõe à confiança institucional. Permitam-me, por isso, destacar 3 pontos de partida consensuais amplamente documentados. A burocracia prejudica o essencial, ensinar. O parecer da Associação Nacional de Professores, ANP, é claro. A multiplicação de plataformas Place, Inovar, GEDIS, Sigle, Moodle, etc., obrigam os docentes a duplicar informação e a gerir fluxos documentais redundantes. Tudo isto em detrimento da missão pedagógica. O Conselho Nacional de Educação, no seu relatório de 2022, confirmou que mais de 30% do tempo útil dos professores é consumido em tarefas não letivas, muitas das quais sem valor educativo direto. O parecer do CIP reforça esta análise, denunciando a sobrecarga provocada por papelada, desnecessária e em plataformas sem utilidade prática. O sindicato sublinha que muitas dessas tarefas poderiam ser assumidas por serviços administrativos, desde que devidamente reforçados, e defende períodos experimentais, formação adequada e envolvimento dos docentes em qualquer processo de simplificação. Segundo, o problema não é apenas madeirense, é sistémico. Não estamos perante uma especificidade regional. A burocracia é um fenómeno transversal, identificado também noutros países. Em Espanha, diretores de escolas públicas relatam que até 70% do seu tempo é consumido em tarefas administrativas, como referiu El País. Em França, a digitalização, em vez de libertar, ainda trouxe mais complexidade, mais os procedimentos, levando à necessidade de rever os espaços numéricos de trabalho. Já na Finlândia, o modelo assenta numa lógica de confiança nos profissionais da educação, com menor burocracia, maior autonomia e melhores resultados. Portugal, e em particular a Madeira, deverão olhar para estas experiências com sentido crítico e construtivo. Terceiro, o tempo dos professores é demasiado valioso para ser desperdiçado. Como refere a revista Sábado, os professores carregam a casa às costas e estão atolados em burocracia. A Federação Nacional de Educação alerta para o impacto direto desta sobrecarga de atração e retenção dos docentes, no momento em que o país enfrenta déficit de professores em várias disciplinas. O CIP é incisivo. A escola precisa de mais tempo para a pedagogia e menos para registros repetidos e sem finalidade. Qualquer modelo de desburocratização deve respeitar um princípio básico. As tarefas devem estar ao serviço da aprendizagem e não o contrário. No entanto, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, neste diploma subsistem ambiguidades significativas e contradições evidentes e uma execução discutível. Por trás das boas intenções, o diploma revela lacunas estruturais e até contradições internas difíceis de ignorar. Desde logo, a imposição de um prazo de apenas 6 meses para rever, auditar, reestruturar e implementar medidas profundas de desburocratização. Não só não é execuível, como roça o irrealismo administrativo. Tal como está,
O calendário proposto ameaça aumentar a pressão sobre as escolas e, em vez de aliviar, vai complicar. Como alerta o CIP, poderá gerar mais ansiedade e sobrecarga, precisamente o contrário do que se pretende. A proposta reforça a autonomia dos conselhos executivos, mas em abstrato. Isto pode soar bem, mas sem mecanismos de transparência e participação definidos, corre o risco de centralizar ainda mais a gestão nas direções escolares, podendo transformar a autonomia em autoritarismo. O oposto do que se pretende numa escola democrática. Quanto à transferência de tarefas administrativas para os serviços técnicos, a proposta omite o essencial. Onde estão os meios humanos e financeiros para o fazer? Sem reforço pessoal, esta medida será apenas uma reformulação semântica do problema, empurrando responsabilidades de um lado para o outro, sem resolver nada de substancial, apenas transferindo o problema. E depois temos a proposta de criação de uma comissão técnica permanente, uma comissão para combater a burocracia, através de mais estrutura, mais reuniões, mais relatórios, mais recomendações. A intenção pode ser nobre, mas a execução parece saída de um guião de autossabotagem administrativa. Não se combate burocracia criando nova burocracia. É uma proposta que, tal como está, invalida o espírito do próprio diploma. Por fim, quanto a lacunas estruturais, temos a confusão, pelo que nos parece que o Chega fez, entre o dado estatístico e a meta política proposta. O Chega parece ter confundido o valor descrito de 30% identificado pelo CNE com uma meta de redução também de 30%, quando são grandezas de natureza diferente. O CNE descreve um problema, o Chega propõe uma solução, mas aparentemente baseada numa má leitura do problema. Porquê? O diploma do Chega diz reduzir pelo menos 30% da carga burocrática. Ora, se vamos reduzir pelo menos 30% da carga burocrática, significa que ainda ficamos com 70%, na ordem dos 70% da carga burocrática, o que nos parece ainda extremamente elevada para os docentes. Portanto, se o Chega diz para reduzir pelo menos 30%, mesmo que reduza um pouco mais do que 30%, ainda ficamos na ordem dos 70% da carga burocrática, o que nos parece extremamente elevada. Atenção, o JPP não é contra a desburocratização, muito pelo contrário. O JPP não concorda em que se reduza 30% da carga burocrática, ficando ainda na ordem dos 70%. Temos que ir muito mais além do que estes meros 30%. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, existem mesmo a nível internacional exemplos que demonstram que a simplificação é possível e desejável, mas exige visão, estratégia, continuidade e envolvimento das comunidades educativas e avaliação. O programa Simplex no continente é prova disso. E tal como cá, a eliminação da renovação anual de matrículas é um exemplo concreto. No entanto, digitalizar não é, por si só, simplificar. Sem integração e sem racionalização, os problemas não desaparecem, multiplicam-se ou deslocam-se. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, se algo que este debate nos demonstra é que a burocracia não é apenas um problema técnico, é um obstáculo cultural, institucional e político ao funcionamento saudável da escola pública. O diploma hoje em discussão levanta questões pertinentes, mas falha em muitos pontos, onde deveria ser mais rigoroso. Não basta apontar o problema, é preciso saber como resolvê-lo. E o que temos aqui, em demasiados casos, são intenções vagas, propostas apressadas e medidas com potencial para gerar novos bloqueios em vez de os remover.
A escola pública precisa de simplificação, sim, mas não de soluções precipitadas, nem de reformas que parecem feitas de cima para baixo, longe da realidade e vivida por quem todos os dias está no terreno. E é precisamente por isso que, nesta matéria, os professores têm de fazer parte da solução, não ser o alvo de improvisação política. São eles que conhecem as rotinas, os constrangimentos, os excessos de registro e os atropelos à lógica pedagógica. São eles que precisam de tempo, não de mais plataformas, de mais comissões ou de mais tarefas administrativas disfarçadas de autonomia. Simplificar não pode ser um slogan. Tem de ser uma reforma séria, com participação real, com recursos adequados e com uma escuta ativa das escolas e dos professores e educadores. Este diploma, tal como está, parece querer resolver a burocracia com mais burocracia e não atingindo um número que seja aceitável. Por isso, e ainda que reconheçamos a importância da matéria em discussão, deixamos aqui uma reserva crítica e fundamentada quanto ao conteúdo do diploma, com a firme convicção de que só com o envolvimento direto das escolas e dos seus profissionais será possível encontrarmos e construirmos soluções viáveis, legítimas e duradouras. Muito obrigado. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, esta proposta visa recomendar que o Governo Regional estude a possibilidade da construção de uma rampa ROPAX e respectivo terrapleno de apoio por forma a viabilizar de forma eficiente a ligação por ferry entre a região e o território continental. Senhoras e senhores deputados, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores são as únicas regiões ultraperiféricas da Europa que não são servidas de ferry para passageiros e mercadorias e que as ligue de volta à Europa. O ferry é um transporte viável para introduzir concorrência no preço do transporte marítimo de carga, encontrando-se para já materializado apenas em vários programas de governo e com o recente compromisso do Governo da República. Recorde-se que o Orçamento de Estado para 2025 mencionava no artigo o compromisso de tomar as diligências necessárias para o lançamento de um concurso público internacional com vista à criação de uma linha marítima regular, transporte de passageiros e carga rodada, navio ferry entre a região autónoma da Madeira e o continente. Uma promessa que vem sendo repetida ao longo de vários anos por múltiplos governos, mas que até à data ainda não foi cumprida. Esta necessidade de estudar uma segunda rampa disponível com respectivo terrapleno de apoio constitui uma mais-valia para garantir mais autonomia. Repito, garantir mais autonomia, disponibilidade aos ferries e para garantir uma maior flexibilidade desta operação. Estes são os objetivos essenciais. Objetivos de plano, objetivos do futuro. Quem deseja, senhoras e senhores deputados, repito, quem deseja que a operação se concretize, terá que dar esse passo em termos de futuro. Este projeto de resolução tem esse propósito, estudar a viabilidade de localização para a construção de uma segunda rampa, já que o Porto do Caniçal, recordamos,
dispõe de uma rampa, mas tem o constrangimento de não poder acomodar os ferries mais modernos, quer pelo comprimento, mas acima de tudo pela boca máxima. Relevo, máxima largura do navio, limitada a 22 metros, que temos, quando temos no mercado, ferries com 30 metros de boca ou mais. Esta tem sido as informações técnicas fornecidas não só pela APRAM, como também pelos estudos do Governo Regional. Senhoras e senhores deputados, quem prometeu a ligação marítima tem a responsabilidade cívica e governativa de criar todas as condições logísticas para que a operação se possa realizar sem constrangimentos. Esse é o papel essencial desta mera proposta. Estudar é procurar alternativas e ter visão de futuro. A experiência do passado mostra-nos a importância de uma ligação marítima ferry para a economia regional, tendo, inclusive, e recordo em 2019, o Presidente do Governo reunido com António Costa, onde ficou estabelecido avançar com um estudo de mercado no sentido de avançar com essa ligação entre a região e o continente. Contudo, até à data, não houve qualquer desenvolvimento ou informação sobre esse estudo. Mas, senhoras e senhores deputados, águas passadas, como diz o ditado popular, não movem moinhos. Passemos à ação e deixemos esta recomendação de vital importância para a modernização dos transportes na região ao crivo desta maioria. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria só de acrescentar e aclarar alguns equívocos relativamente a este, uma vez que só o Partido Chega interveio sobre esta importância. Parece que só o Chega e o JPP desejam o ferry para a região. Graças a Deus já temos gente mais interessada, porque o resto é só paleio. O paleio é que nós temos visto durante estes últimos anos relativamente a esta ligação e esta necessidade. Bom, eu gostaria só de acrescentar que estudar não é se comprometer e que só existe uma rampa disponível com terrapleno para um ferry, uma plataforma marítima desta natureza, operar. Já expliquei em relação ao Caniçal, tem limitações para navios superior a 22 metros, já tive a necessidade de explicar, não vou perder mais tempo com isso, são pareceres técnicos, papelinhos, como os senhores gostam de falar, oficiais do Governo, mas contra esses factos não existem argumentos. Bom, e estudar não é se comprometer, é arranjar uma possibilidade para, se o PSD e o Governo da República anterior, o PS, prometeram um ferry e ele não veio, mas ter uma alternativa para essa operação. E recordo também o seguinte, o projeto do ferry de JPP não foi um contrato feito nas costas dos madeirenses. Prometer e concretizar só se tivermos oportunidade, Sr. Deputado. Não é o JP que está a governar o Governo Regional, como sabe. O Sr. Deputado teve a oportunidade durante 6 meses que apoiou Miguel Albuquerque no Governo e tem essa responsabilidade, teve essa responsabilidade quando apoiou
o governo de Miguel Albuquerque também de ele próprio ter concretizado essa ligação e não o fez. Portanto, nós defendemos duas medidas. Uma por via da diplomacia comercial com governos, e essa é na base que nós trabalhamos e dissemos à população, e a outra é na base da responsabilidade do Governo da República. De uma ou de outra forma, é preciso uma segunda rampa disponível com terraplano de apoio. Isto são necessidades técnicas de estudo de futuro. E este diploma é apenas recomendar ao Governo que estude a viabilidade. Bom, se vai a favor daquilo que é os interesses dos madeirenses, eu julgo que sim. Isto é uma forma de arranjar essa solução. Se não for o desejo da maioria, pena, vamos continuar a trabalhar para que o ferry venha definitivamente, que traga plataformas de liberdade comercial, traga negócio, que haja oportunidade de colocar banana a preços competitivos lá fora. Por exemplo, os nossos agricultores possam pôr os seus produtos, diversificar a economia, trazer gente, circulação, democracia comercial. E é isso que está em causa. Quando eu falo em democracia comercial, começa a haver logo ali uns cotovelos e uns incómodos. Muito obrigado. Mas essa é a necessidade para a Madeira e para o Porto Santo. Não fiquemos paralisados na negatividade de dizer este vem do JPP, vamos chumbar isto que já não interessa. Isto é uma medida positiva. E combater o positivo com o negativo, ninguém vai lá de nenhum. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados Gonçalo Meio Camelo, deputado Castro, pelas vossas pertinentes questões. Bom, o estudo não condiciona a geografia do espaço. E isso, naturalmente, estudar é procurar alternativas. Eu não sou técnico, tal como parece que há muitos técnicos aqui que já têm o destino. Eu não vou para um estudo já com uma conclusão, Sr. Deputado. Isso é um retrocesso académico. Quando está a perceber? Não faço como o PSD, que manda fazer os estudos, mas já quer aquela conclusão final. Partimos com a pergunta e deixemos os técnicos decidir. Acho que quanto à questão do interesse eu quero relembrar o seguinte. Nós tivemos há 2 anos com o diretor operacional, tive com o deputado Paulo Alves, o deputado Alina, outras pessoas que estão aqui, com o diretor operacional que montou a ligação Ferry-Madeira-Continente. Os senhores querem a propaganda. Vamos lá ver o seguinte. Isto é o preâmbulo. Isto é o preâmbulo. Bom, eu vou lembrar aqui umas cabecinhas que estão esquecidas. Duarte Rodrigues, do Grupo Sousa, afirmou em 2014, ao Diário Notícias, o senhor deputado deve estudar um bocadinho melhor a matéria, fazer a análise, tem que ver as fontes todas. Disse que o armador canário saiu da linha porque era deficitária. Mentira! Propaganda! Esta afirmação contraria os argumentos da reunião que tivemos e que foi tornada pública do diretor comercial daquela operação. O aumento das taxas portuárias e os constrangimentos criados pelo então Governo Regional da Madeira, que está aqui alguns senhores na altura também davam suporte a esse governo. Esses argumentos foram decisivos para o abandono da linha. Uma linha rentável. Portanto, o operador tinha rentabilidade na operação. E disse-me a mim e aos outros intervenientes que aqui estão que estava a pensar num segundo navio. Portanto, senhoras e senhores deputados, os armadores não têm confiança neste governo PSD. Por isso é que só falam em indenizações compensatórias para custear o orçamento regional e para alimentar sempre os mesmos. E vejamos o seguinte,
senhores deputados, e não só sou eu que digo, o próprio anterior vice-presidente desta bancada do PSD, Miguel de Sousa, disse, há umas semanas atrás, disse, e eu vou citar, que, e corroborou, e confirma a tese da sabotagem. O governo sabotou a operação, e disse Miguel de Sousa, o anterior governo fez a vida ao Armas impossível, e ele se foi. Está escrito, os senhores que leiam as epístolas, as crónicas, os artigos. Os senhores puseram o Armas e sabotaram, arranjaram tudo para afastar a concorrência da região. Isto é uma colónia do PSD. Não querem concorrência, não querem intervenção, não querem plataforma. Os senhores querem governar isto à grande e à francesa só com os vossos interesses. Mas, daqui deste lado, não vão ter a vida fácil. Portanto, se os senhores querem estudar a viabilidade, tudo bom. Não querem, o povo está a ver. Falemos a verdade, custe o custar. Mas da nossa parte, vamos continuadamente buscar alternativas para tirar o povo, a classe média, as empresas da vossa escravidão comercial. Ponto final. Bom, Senhora Presidente, senhoras deputados, recentremos o objetivo desta recomendação. Enquanto não houver condições, isto não vai pôr em causa os concursos, enquanto não houver condições para operacionalizar um ferro com alternativa, ninguém vem para cá. Segunda questão, a linha está aberta e não existe obrigatoriedade de concurso, a linha está aberta. Terceira questão, existem armadores interessados. Agora, terá que haver, não poderá haver, forças de bloqueio. E mais, o que é passado é passado. Houve promessas já de concretização. E, nesse caso, penso que o que está aqui mais preocupado, a partir são mais preocupados com o palco. Nós não estamos aqui a ocupar um lugar no palco. Estamos aqui a trazer propostas desejadas pela população. A mim não me preocupa se vem do Chega, se vem do Partido. O Partido Socialista está preocupado com o populismo. Não trabalha com o povo e depois está preocupado com o populismo. Bem, eu acho que há aqui uma confusão entre populismo e política popular. É preciso fazer essa distinção. Nem o Partido Socialista é dono da verdade, nem eu sou dono da verdade, nem sou dono. Nós estamos aqui para trabalhar, para arranjar soluções para a população, ponto. Se o Partido Socialista está ciumento com as propostas, olha que resolva o problema, que nunca foi socialista, nem quer ser, nunca tive filiação. E mais, segunda questão, há um ditado chinês que diz que uma ave não canta, Sr. Deputado, porque quer, canta porque deseja cantar. Portanto, não é pelo senhor perguntar ou pelos outros que eu vou forçar a resposta. Existem armadores interessados. Agora, o PSD tem que se democratizar, tem que se libertar das amarras e deixar a democracia comercial funcionar. Assim não vão a lado nenhum. Proteger os que já estão favorecidos não vão a lado nenhum.